Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, vírgula, e os que ouvem as palavras desta profecia, vírgula, e guardam as coisas, no plural, que nela estão escritas. Porque, ponto e vírgula, porque o tempo está próximo. Podem sentar, irmãos. Obrigado por se levantar em nome de Jesus. Tá? Olha só, nós estamos vivendo, irmãos, o cumprimento dessa profecia aqui, ó. Isto aqui está se cumprindo, Maia, em nossas vidas, em nossa geração. E você já deve ter estudado, não sei se já parou há muito tempo, mas vai se recordar, já que você fez até o 3º ano, teve esse privilégio, e você lembra lá na escola que foi dito que a nação de Israel foi estabelecida pela ONU a partir de 1948. Sabe o que significa? Que a história carimbou a palavra, a profecia proferida pelo próprio Deus, que disse que levantaria uma nação, levaria ela para uma terra, estabeleceria ela numa terra que mana leite e mel, e ninguém ia tirar ela de lá. E aí estamos aí, ó, com os nossos olhos vendo, viu, Mayara? Esse Israel, o povo de Israel que está em guerra agora, com o Irã e os Estados Unidos apoiando, é o Israel bíblico que Deus, através de Abraão, levantou aquela nação, apesar de andarem peregrinos e viverem muito tempo sem uma terra. Deus, quando fala e faz uma promessa, né, pastor Vicente? Eu posso prometer alguma coisa para você, mas eu posso falhar na minha promessa. Pode acontecer de eu não conseguir cumprir, porque não consigo alcançar o valor, ou por um lapso de memória esquecer. Mas nosso Deus, Ele é fiel, e quando Ele fala, se cumpre. Lá no Gênesis, quando o mundo estava sendo formado, em que apareceu o homem e a mulher, e quando o homem e a mulher deram brecha e oportunidade para o pecado entrar no mundo, Deus, o próprio Deus, lançou a primeira profecia, pastor, dizendo que da mulher nasceria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente, e isto se cumpriu. Glória a Deus. E lá em Romanos está dizendo que essa mesma serpente, Alexandre, né? Essa mesma serpente, viu, Alexandre? Ela está debaixo de nossos pés também. Glória a Deus. E é por isso que a gente não deve temer as ciladas do maligno, ou que o diabo fica a lançar os dardos inflamados dele. E olha só, aqui no Apocalipse, dizendo, o Espírito Santo através de João, dizendo que Jesus revelou para João as coisas que iriam acontecer, e chamou de bem-aventurado, primeiro, aquele que lê. Então, um indivíduo, porque está no singular. Você é bom em português, Mayara? Mais ou menos? Ah, então se eu errar em português, você não vai corrigir. Glória a Deus, aleluia. Eu também não sou bom, né? Né? Não, não liga não, tá? Eu sou assim mesmo, tá? Se você continuar vindo, você vai rir mais ainda, tá? Porque, sabe por quê, Mayara? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então nós temos que ser felizes, irmão. Temos que ser felizes. E olha só, a palavra de Deus diz que aquele que lê, bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurado significa a pessoa que é feliz. Então, feliz é aquele que lê. E aí o Espírito Santo inspirou João a escrever: e os que ouvem, no plural. Então, bem-aventurado é um indivíduo que lê as profecias desta palavra, e bem-aventurados são os que ouvem. Fazendo uma conjectura aqui, uma analogia. Bem-aventurado sou eu, que li para vocês, e bem-aventurados são vocês que estão ouvindo as palavras desta profecia. Então nós somos felizes, estamos felizes, porque estamos ouvindo a palavra
de Deus e diz mais: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Aí, irmã Lucinéia, né? Se chamar de Neia não tem problema. Não, né? Então, irmã Neia. Não, mas ficou feio, irmão. Irmã Lucinéia, com todo respeito, tá, irmã? Que eu tenho por Vossa Senhoria, tá? Então, olha só. Bem-aventurado aquele que lê. É um indivíduo. Por quê? Porque você, sozinho, na sua casa, no escondido, no secreto, no seu quarto, com Deus, sozinho estará lendo as palavras desta profecia. E as palavras desta profecia significam o quê? A Bíblia Sagrada. Enquanto você está lendo a Bíblia, não importa se é Gênesis, se é Apocalipse, se é Mateus, se é João, se é Tiago, o importante é que você está lendo a palavra de Deus e com isso você está sendo um bem-aventurado ou um feliz por estar lendo. E bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, a palavra dessa profecia, significando o quê? Que todos aqueles, independente de irem ou não a uma igreja, mas terem apenas o prazer de ouvir a palavra de Deus, não importa por qual intermédio a pessoa estará ouvindo a palavra de Deus, seja ela lida, seja ela falada, ou seja ela cantada. O importante é que a pessoa está ouvindo e enquanto ouve a palavra de Deus, ela está sendo uma pessoa bem-aventurada, feliz. Por quê? Porque Deus está falando com eles. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus fala, pastor, só não acontece nada, viu, Maiara, com a pessoa, quando Deus fala, se ela fizer igual a jumenta de Balaão. Né? Ou melhor, acho que eu vou inverter as coisas aí, pastor. Se ela for que nem Balaão, né? Porque a própria jumenta só faltou. Ela falou, né, Lúcia? A jumenta falou. Só que ela não ouviu a palavra de Deus. Ela não ouviu. Mas a gente, até acho um absurdo a pessoa quando fala assim: irmão, Deus usa quem quer, como Ele quer. Ele usou uma jumenta, como não pode usar qualquer uma pessoa. Aí eu dou uma vontade de dizer assim: irmão, não sou jumento não. Deus usou uma jumenta, mas eu não sou jumento. Então não é assim não, que Deus usa qualquer um não. Deus não usa qualquer um não, viu? Porque se fosse assim, com todo respeito, Ele usava... Ou não? Não é, pastor Vicente? Agora, quando Deus tem um recado para dar para quem seja lá quem for, Deus pode usar um desconcertado. Pode usar um desconcertado para transmitir a palavra dele. Mas isso não significa que esse desconcertado vai estar em comunhão com Deus. Será que eu estou falando uma besteira, pastor? Henrique? Será que eu estou falando uma besteira? Vamos lá. Para os irmãos não acharem que eu estou... irmão, está falando que Deus usa uma pessoa desconcertada? O rei Ciro da Pérsia não era servo do Senhor e Deus chamou ele de servo. Henrique, você se lembra, Henrique? Ciro da Pérsia, a Pérsia que escravizou o povo judeu. Lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Pronto, é essa passagem aí. Lá no capítulo 6 de Daniel, Ciro tem um carinho por Daniel, mas ele não servia ao Deus do céu. Até aquele momento, acredito eu. Até aquele momento. Porque depois que Daniel foi livrado da cova dos leões, Ciro, ele fez um decreto que ninguém podia se levantar, blasfemar ou falar mal do Deus de Daniel, que é o nosso Deus que está aqui conosco. Glória a Deus. E ninguém mais falou, né? Ninguém mais falou. Então, irmãos, olha. Então, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia.
Mas, irmão, pensa comigo. O Senhor, o Espírito Santo não poderia ter escrito assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado os que guardam as coisas que nela estão escritas. Não poderia ter escrito assim? Mas não, o Espírito Santo inspirou a escrever bem-aventurado aquele que lê, vírgula, e bem-aventurado, não, vírgula, e os que ouvem as palavras desta profecia, vírgula, e guardam as coisas que nela estão escritas. Ponto e vírgula. Por quê, irmão? Sabe por quê, Roseli? Sabe por quê? Porque a gente lê, a gente ouve, mas dificilmente guarda o que está escrito. E por não guardar as palavras desta profecia, irmã Neia, irmã Lucinéia, por não guardar nós, que aí eu tenho costume dizer, né? O Henrique já está acostumado, né? Porque o mal do pregador é que ele só fala, a igreja, você está desconcertado, não é de qualquer jeito que vai para o céu, tá? De qualquer jeito não vai para o céu, a começar pelo pregador, que está olhando o defeito de todo mundo com a trave bem grandão na frente dele, que o defeito primeiro está nele. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que examinar a nós mesmos primeiro, para depois corrigir. Porque, irmão, é muito fácil, pastor. Com todo respeito, pastor Vicente. Com todo respeito. É muito fácil, viu, Alexandre? Eu que estou aqui tentar corrigir você que está aí. Vou tentar lapidar você para você andar reto no caminho do Senhor. É muito fácil. Você conhece a minha vida, Alexandre? Não, né? Então aí eu falar para você que não é de qualquer jeito, irmão Alexandre, que entra no céu. Tem que ter conserto. Tem que ter conserto, Maiara. Tem que ter conserto, Lúcia. Estou quase falando em estranho, hein? Tem que ter conserto, Lúcia. Tem que ter conserto, Alain. Tá? Por que ele não fala? Tem que ter conserto, pregador. Aí eu falando para mim mesmo, consequentemente a palavra que vem, ela ressoa. Ela ressoa. E aí, irmãos, a dificuldade está aqui, ó. Em guardar as palavras desta profecia. E é por isso que a igreja está como está, anda como anda. A igreja está capenga. Não a igreja verdadeira que Cristo comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Porque, pastor, aquela igreja, essa igreja que Jesus comprou com sangue remidor, ela não tem mácula, ela não tem defeito, ela não tem ruga, ela não tem mancha. Mas existe uma igreja que anda paralela à igreja que Cristo comprou. E essa igreja que anda paralela à igreja que Cristo comprou, essa sim é cheia de defeito, é cheia de mácula, é cheia de problemas. É só nós olharmos ao nosso redor religioso. É só a gente olhar para o nosso redor religioso, irmão. Olha aí, ó. É só olhar. Na sua rua, quantas igrejas tem? A começar por aqui, né, pastor? Né, Henrique? A começar por aqui, né? Porque eu tenho costume, né, Lúcia? Depois você vai puxar minha orelha em casa, né? Mas por que, irmãos? Eu preciso, a minha esposa, ela me conhece. O pastor Vicente conhece a mim, mais ou menos, os irmãos vão estar me conhecendo. Irmãos, e eu procuro ser o mais verdadeiro possível. Eu não quero apenas ser bajulador. Eu não quero ser apenas proclamador de prosperidade, porque você é filho de Deus e está andando na luz. Ao contrário, porque quanto mais na luz você está, pior vai ficar. Olha, irmã Néia. É ou não é? Nós, crentes, filhos de Deus, temos, né, Henrique, momentos de felicidade. Né, Alexandre? Mas é a todo momento, Alexandre, que você está feliz. Jesus morreu por mim, irmão. Aí eu sou feliz. Ah, é?
E quando você foi acometido pela Covid, Alexandre? Olha só, então você pode ser dar risada, hein? Pastor Vicente foi cometido pela Covid. Irmão, Também. foi também? Você também, Maera? Olha, então vocês dois podem dar risada, hein? A minha bênção também não foi pego não, né? Então vocês podem. Mas quem foi acometido? Crente, que foi acometido pela Covid, poderia ficar sorrindo? Jesus morreu por mim, ai que felicidade! Lembra, irmão Lázaro, a irmã Fabiana Anastácia, né? E muitos outros cristãos, crentes famosos, que desceram à sepultura por causa da Covid? Esposa do pastor. Aí, ó, testemunho aqui, ó. Poderiam estar sorrindo por causa disso? Não. Mas eles morreram felizes. Por quê? Porque eles não morreram, passaram da morte para a vida. E aí sim a gente tem que se lembrar. O nosso Cristo, ele ressuscitou e disse, é uma promessa. Mesmo que esteja morto, viverá. Nós vamos viver, irmãos. E aí, para finalizar, o problema, a igreja universal do mundo inteiro, a começar por mim, irmão, dificilmente guardamos as palavras desta profecia. E quando coisas acontecem, a gente se desespera, pastor. Entra em parafuso. Olha aí, ó. Isso que está acontecendo agora, irmão, é um sinal. É mais um sinal. Eu estava, por esses dias aí, lembrando das pregações. Tem lá no meu canal do YouTube, se você procurar, vai ver em algumas pregações. Eu sempre dizendo assim, ó. Lembra que Jesus falou assim, ó. Quando a figueira estiver florescendo, aí o fim estará próximo. Aí as pessoas acham que porque veio a Covid, olha, Jesus está à porta. Já fazem mais de 4, 5 anos. Aí surge a guerra do Vietnã, Jesus está à porta. Foi lançada a bomba atômica lá em Nagasaki e Hiroshima, Jesus está à porta. Surgiu Hitler, Jesus está à porta. Olha o falso inimigo aí, o falso profeta aí, ó. Jesus está à porta. Aí agora, em 2026, o Genival está preocupado. Acho que eu falei para minha esposa em casa. Porque, irmãos, eu dizia assim: quer saber se Jesus vem, irmãos? Quer saber se a volta de Jesus está próxima? Olha lá para o Oriente. Olha lá para a Ásia. Da onde vem lá? Aí, agora eu estou preocupado. Sabe por quê? Sabe quem é o Irã na Bíblia? Não sabe, irmã Lucinéia? O Irã está na Bíblia. Vocês sabiam ou não? Quem é o Irã na Bíblia, Lúcia? Olha, já esqueceu, tá vendo? Eu falei pra... Tá vendo, Rick? Tá vendo? Bem-aventurados que lê, os que ouvem e guardam. Aí, não guardou. Tá vendo? Não. O Irã é a Pérsia na Bíblia. Lembra da Pérsia, irmã Neia? Acabei de falar do rei Ciro. Rei Ciro era o rei da Pérsia. E a Pérsia é o Irã hoje, que foi mudado o nome deles há pouco tempo atrás. Sabia, Mayara? Em 1970 e alguma coisa. Você viu falar sobre isso, Henrique? Não? 1970, ou um pouco mais ou um pouco menos, que foi trocado o nome Pérsia por Irã. E aí, irmão? Olha para a Bíblia, Mayara. A sua geração está vendo a palavra de Deus se cumprindo, Mayara. O Brasil só existe há um pouco mais de 1500, quantos anos, hein? Foi descoberto em 1500. Você é bom de matemática, Henrique? Não? Então você é bom de matemática? Então, olha, tá vendo? Então, todo mundo... A Simone está escondidinha. Você é boa de matemática, Simone? Não, né? A Lúcia é boa de matemática, né, Lúcia? 1500 anos? Pronto, mais ou menos. Tirou um 8, hein? Depois tira a prova do 9, porque é mais ou menos isso mesmo, né, Henrique?
Se o Brasil foi descoberto em 1500, a gente está em 2026, então acho que até menos, hein? Mas olha só, o Brasil não existia. Hoje a nação brasileira existe e a nação brasileira, pastor, está contemplando a palavra de Deus se cumprindo em nossa geração. E quantos crentes estão desapercebidos? E aí quando Jesus vier nas nuvens dos céus, lá em Lucas está dizendo, ó, que muita gente vai ser pego desapercebido. Não é no mundo não, é aqui dentro. É aqui dentro, irmãos. E aí eu confesso que eu estou preocupado. Eu estou realmente preocupado. Porque mais para frente, se Deus me permitir, os irmãos estiverem aqui, vai ouvir eu falar. As visões que João teve. Estava comentando com minha esposa em casa. João viu Saraiva, né, cair do céu. O que é Saraiva? Acredito que era um tipo de bola de fogo que ele viu. E aí, irmão? Você está vendo a guerra que está acontecendo? Você vê os mísseis? Parecem o quê? Luzeiros. E quando cai, cai como um flecha. Então, João não sabia descrever o que ele estava vendo e escreveu aquilo que estava ao seu alcance. Naquela época, Maiara, não existia a palavra dinossauro. Hoje existe, e não faz tanto tempo. Então, as mesmas coisas, não existia celular, não existia telefone, não existia Facebook, não existia nada das palavras, ou a maioria das palavras que a gente conhece hoje. Então, João escreveu aquilo que estava ao alcance dele. E aí, mais uma vez, eu me preocupo. Lá na carta de Pedro, está dizendo que este mundo que a gente conhece, ele está reservado para o dia que vai acabar de fogo, né, irmã Lucinéia? Você já leu esse versículo, essa passagem, Maiara? Já leu? Dá medo, hein, quando lê, né? E aí, aqui ó, capítulo 3 de 2 Pedro. Não lembro qual que é o versículo. Ó, mas o dia do Senhor... Aqui, ó, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que... Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, eu não sei se é isso que vai acontecer. Não sei se a igreja vai estar aqui, na terra. Mas, na minha opinião, não vou falar que foi Deus que me revelou, que é a palavra de Deus, não. A minha opinião e visão é uma guerra nuclear. Existe um documentário, foi passado no Fantástico há muitos anos atrás, de como foi o efeito das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. E no dia que eu vi aquele documentário, eu era criança, eu corri para o meu quarto e chorei. E eu estava lembrando por esses dias, hoje, depois de mais de 40 anos, desse documentário, eu até deixei guardado no meu Facebook para estar estudando, analisando. E aí os irmãos, fica aí com essa mensagem, guardem nos seus corações e vamos estar atentos e vigilantes, irmãos. Porque, viu, Maiara, realmente, agora não é utopia, não. Não é utopia. Agora, eu posso dizer, porque é dito há muitos anos, eu posso dizer, mas talvez eu vou estar repetindo o que todo mundo repete, mas por causa desta guerra, eu acho que Jesus está mais perto do que a gente menos imagina, irmão. Menos imagina. Vamos ver se eu vou dormir em Cristo ou se eu vou chegar a ser arrebatado em vida, né?